Pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo seja relevante de alguma maneira para vocês, assim como as grandes apresentações que a gente teve, né, do Camilo, da Nanda e do Saulo. E, como o Saulo comentou, eu vou conversar com vocês um pouco sobre políticas do YouTube e monetização. Então, começando aí pela parte de políticas, não é uma parte que muita gente gosta, mas é importante passar e vocês vão ver por que é importante saber sobre as políticas. E antes de explicar sobre essas políticas, é importante ter em mente sobre quais são os objetivos do YouTube na definição das políticas. Por que o YouTube tem tantas políticas, né? Então, o YouTube ele se baseia em 3 pilares principais para ter um crescimento responsável, né? Primeiro, a responsabilidade, porque vocês devem saber que o YouTube é uma plataforma que cresce muito todos os anos, com cada vez mais criadores, mais canais e mais usuários. E quanto maior a nossa comunidade, quanto mais ela cresce, a responsabilidade que a gente tem em detectar e evitar comportamentos abusivos também aumenta, né, proporcionalmente. O segundo ponto é a aplicação, ou seja, como que a gente vai aplicar as políticas que todo esse conteúdo que está na plataforma, como que a gente vai aplicar a política em todo esse conteúdo que está sendo gerado na plataforma, né? Como fazer essa aplicação de forma responsável. E terceiro ponto, garantir uma proteção para os criadores contra possíveis usuários mal intencionados, digamos assim, né? Ou seja, como, por exemplo, a gente evita que não sejam monetizados conteúdos que são de trabalhos copiados, spam ou outras práticas que a gente não concorda, né? A gente não quer que os nossos parceiros, que os criadores que respeitam as regras da plataforma sejam prejudicados ou penalizados de qualquer maneira. Então, por isso, esses 3 pilares sempre andam junto: responsabilidade, aplicação e proteção da comunidade. Agora sim, vamos falar sobre as políticas. A gente tem as diretrizes de comunidade que definem qual conteúdo que pode ou não estar na plataforma. Então, essa política, quando não cumprida, é a que gera os famosos strikes ou alertas por diretrizes de comunidade. Já as políticas de anúncio, elas especificam quais tipos de anúncio podem aparecer nos vídeos ou não. Então, essa é uma política que é mais relevante para os anunciantes, né? Eles devem levar muito em consideração quando eles estiverem utilizando o YouTube como plataforma de anúncio. E o terceiro tipo de política que eu tenho aqui é as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, né? Um nome grande, mas basicamente fala quais vídeos podem mostrar anúncios ou não aos usuários. A gente vai focar na primeira e na terceira política, porque são as que afetam vocês, que podem, né, que imagino que alguns de vocês tenham canais, já que a do meio ali é mais para os anunciantes, então a gente não vai falar hoje, mas é bom saber que existe, né? Então, como eu comentei, as diretrizes de comunidade, elas definem que tipo de conteúdo pode estar na plataforma ou não, e elas existem para a gente manter a plataforma divertida e agradável para todo mundo que usa o YouTube. Aqui vocês podem ver que tem várias políticas, mas vou só dar um exemplo. A política, por exemplo, de nudez ou conteúdo sexual. Não é permitido publicar no YouTube conteúdo explícito, né? Publicar esse tipo de conteúdo pode causar a remoção desse vídeo ou até o encerramento do canal. Alguns tipos de vídeo, dependendo do nível, eles podem estar ainda na plataforma, mas com algum tipo de restrição de idade. Aí vocês podem me perguntar, né? Pode estar se perguntando, mas e conteúdo educacional? Às vezes eu vejo vídeos sobre doença, sei lá, um vídeo educativo sobre o câncer de mama, e às vezes aparecem partes do corpo. Nesse caso, como a gente tem um contexto por trás, é permitido, né? Se esse contexto estiver bem claro, que esse vídeo fique ativo no YouTube. Por isso que é super importante que nesses casos que o contexto seja apresentado no título, na miniatura do vídeo, e que de todas as formas fique claro que aquilo é um conteúdo educacional, que existe um contexto por trás da gente estar usando esse tipo de conteúdo. Um outro exemplo é, por exemplo, conteúdo de incitação ao ódio, que a gente chama, né? O YouTube ele remove todo tipo de conteúdo que promove a violência ou o ódio contra indivíduos ou grupos com base em qualquer característica. Idade, classe social, deficiência, etnia, identidade, expressão de gênero, entre outras. Aqui a gente tem outros exemplos de política, né? Por exemplo, conteúdo violento explícito, assédio e bullying virtual, spam, metadados enganosos, golpes, né? Por exemplo, é quando
um vídeo tem o intuito de levar o usuário, por exemplo, para um site falso, só para pegar informações, políticas de ameaças e outras. Além dessas políticas, a gente tem algumas um pouco mais específicas, como as políticas de copyright, que são os direitos de autor, né? Que essas políticas norteiam como são as regras de gerenciamento de direitos dentro da plataforma. Políticas de privacidade, que é, por exemplo, se uma pessoa aparece num vídeo sem o seu consentimento. Falsificação de identidade, quando alguém, um canal, se passa por outro canal e copia o banner, o avatar, o nome. E tem uma política também de segurança infantil. Enfim, vocês viram que é bastante coisa, mas é pelo menos importante saber que essas políticas existem. E no final da apresentação eu vou mostrar para vocês alguns recursos de onde vocês conseguem saber mais sobre essas políticas e sobre todo tipo de tema sobre o YouTube. Mas é bom saber que elas existem. E beleza. A gente tem essas políticas, mas como funciona a aplicação dessas políticas, né? Comentei para vocês que a aplicação das políticas é justamente um dos pilares para o YouTube. Então, é super importante saber que, sim, né, o YouTube tem vários algoritmos que ajudam a aplicar essas políticas, só que eles, no final, eles acabam sendo treinados por todos nós, né, os usuários do YouTube. Então, por isso que é mega importante que, se vocês estiverem assistindo um canal de YouTube, um vídeo, se vocês se depararem com algum conteúdo que vocês acham que vai contra todas essas políticas que eu comentei, vocês têm como denunciar cada vídeo, né? Tem um botãozinho de 3 pontinhos que aparece embaixo de cada vídeo. Vocês conseguem denunciar para ajudar o nosso sistema a detectar esse tipo de conteúdo. Beleza, então, o que acontece quando é encontrado um conteúdo desse que vai contra as políticas? Na primeira violação, né, o canal recebe só um alerta, um warning, como a gente fala em inglês, né? O YouTube entende que errar é humano e que, às vezes, sem querer, o canal publicou um conteúdo que ele não deveria. Né? Ele não percebeu que aquele conteúdo vai contra as políticas. Nesse caso, não tem nenhuma penalidade maior, né? É só esse aviso que aparece no canal. Esse alerta ele não expira e ele serve mais como um lembrete para que o canal sempre lembre de seguir as políticas e leia sobre as políticas. Agora, se isso acontecer uma outra vez, né, se for pela segunda vez detectado um conteúdo que vai contra as políticas, esse canal recebe um primeiro aviso ou um primeiro strike, né, como muita gente conhece, essa penalidade. Nesse caso, o envio de conteúdo para o YouTube ele é suspendido durante 1 semana, incluindo a possibilidade de fazer lives. Né? Então, é muito importante, de novo, saber sobre as políticas e evitar receber um strike sempre. Esses strikes, eles expiram num período de 90 dias. Se dentro desses 90 dias o canal receber uma outra, né, se o sistema detectar uma outra violação, é gerado um segundo aviso, um segundo strike, e nesse caso o canal vai ficar sem acesso a subconteúdo durante 2 semanas, não mais 1 semana. E, finalmente, se dentro desses mesmos 90 dias acontecer uma terceira violação, o canal ele pode ser encerrado, terminado, e não vai mais poder criar conteúdo na plataforma ou criar até outros canais, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre aquela outra política que eu comentei com vocês, que é a diretriz de conteúdo adequado para publicidade, que é aquela que diz que conteúdo que conteúdo pode ter anúncios ou não dentro da plataforma, né? Pode receber anúncios ou não. Existem alguns tipos de conteúdo que sim, eles podem estar na plataforma, mas que talvez eles não sejam adequados para anunciantes ou parte desses anunciantes. E essas diretrizes, elas existem porque alguns anunciantes, eles não se sentem confortáveis em associar as marcas, né, as marcas que eles construíram durante tanto tempo, com alguns tipos de conteúdo, né? Então, o que é importante aqui saber? Que quando o YouTube revisa os vídeos, a revisão ela é feita de maneira geral, de maneira holística, né? Analisando o contexto geral, o foco, o tom, o realismo e, por exemplo, se o conteúdo é explícito ou não. E como que é feita essa análise, então, para ver se o conteúdo, se o vídeo é adequado ou não para receber anúncios e segue essas diretrizes? Todo vídeo que é colocado no YouTube, que está habilitado para monetização, primeiro ele passa por uma revisão de máquina, que a gente fala, né? A gente tem também vários algoritmos, né, que nem eu comentei, que checam os vídeos, comparam esse conteúdo com as diretrizes, para ver se está de acordo ou não.
Mas a gente sabe que a máquina nem sempre acerta. Então, por isso, caso, né, se você tiver um canal e você recebeu o que a gente fala, né, de yellow icon, né, os temidos yellow icons, se vocês não concordarem com a decisão, vocês podem sim contestar, apelar essa decisão. E nessa contestação, o que acontece é que o conteúdo ele é revisado por uma pessoa que normalmente fala português ou a língua do vídeo e que entende o contexto, né, regional. Então, dessa forma, as máquinas, os algoritmos, eles vão sendo treinados pelos revisores para melhorar constantemente essas análises, né? E aqui, de novo, eu comentei que, né, que a análise é feita de maneira holística, então aqui a análise inclui tudo: miniatura, título, descrição, tags, pode ser vídeo, né, VOD que a gente fala, ou live, tanto faz. Então é muito importante prestar muita atenção em todos os pontos do vídeo. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do conteúdo dessa política, eu trouxe aqui os principais temas, que são os que os criadores costumam ter mais dúvidas. Então, é violência, conteúdo adulto, linguagem própria, assuntos polêmicos e eventos delicados e políticas de miniatura. Vou dar só um exemplo aqui para vocês, né, de como que é feita essa análise, né? Para violência, por exemplo, a gente tem 3 princípios básicos. Realismo, quão realista é o vídeo. Tem sangue na gravação, por exemplo, ou não? É um vídeo de videogame ou é vida real? É muito explícito? Quanto sangue é mostrado? O foco do vídeo é mostrar o sangue? Contexto, né? É diferente eu ter um vídeo de uma briga real que está acontecendo na rua do que eu ter, por exemplo, uma luta em um ambiente controlado, como acontece nas lutas de boxing, Muay Thai e outras artes marciais. Então, os outros casos, né, o restante do conteúdo é bem parecido, né? Vocês têm sempre que prestar atenção no contexto ou no propósito daquele conteúdo.